Marcos capítulo 10, verso 45, só o finalzinho do verso, o final, depois da letra, da conjunção e dar a sua vida, só vamos ler isso aqui. Diz assim a palavra de Deus, Marcos 10, 45, a última frase: dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos de novo, todo mundo junto? Dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Deus, fala ao coração do teu povo, alimenta a tua igreja e traz salvação nessa noite. Ó Deus, em nome de Cristo, pelo poder do Espírito. Amém. Poder sentar. Queridos, nessa noite, olhando para o tempo, olhando para o dia que é hoje, o dia no qual nós lembramos que o nosso Senhor Jesus, que está vivo, à destra de Deus, porque Ele ressuscitou, como um domingo. Ele é o Cristo vitorioso. Ele é aquele que conquistou todas as bênçãos. E diz Efésios que nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Temos tudo o que precisamos. Por causa disso, no sermão de hoje, eu vou ser um pouco mais doutrinário, tentando trazer a nós, como família de Deus, as riquezas e o que essa liberdade que fala essa palavra de resgate trouxe para nós, e trouxe não apenas para nós que estamos aqui, mas trouxe para todos aqueles que vierem até a cruz e creem em Jesus. Quando nós pensamos em resgate, nós precisamos pensar que se alguém precisa de resgate, é porque alguém então está preso, está cativo. Então, puxando o sermão domingo passado, o homem não só vive em rebelião contra a autoridade de Deus, como falamos domingo passado, ele também é um preso. A questão é que o homem sem Cristo, ele é preso e ele não consegue enxergar as suas próprias cadeias. E aí entra, provavelmente, a maior ilusão do homem. O homem acha que ele é livre, e não é. Se o homem fosse verdadeiramente livre, se ele tivesse um completo domínio de todas as suas decisões, emoções ou escolhas, Deus teria enviado o seu filho morrer na cruz. Mas enviou porque todo ser humano é cativo, é prisioneiro do pecado, está preso à maldade do seu próprio coração. Então, na verdade, todo homem, ele é um escravo do pecado. O homem, na verdade, é um viciado. No quê? Nas maldades do seu próprio coração. Lembrando do profeta Jeremias, e isso é importante você lembrar. Todo homem tem que lembrar. Do que se queixa o homem? Diz o profeta. E ele responde: cada um se queixa dos seus próprios pecados. Mas esse homem que foi criado para amar a Deus, ele prefere amar o mundo que Deus criou. Todo ser humano foi criado para fazer a vontade de Deus. Porém, o homem que de maneira ilusória acha que é livre, no final ele acha que ele faz o que ele quer, mas no final
um homem sem Cristo, ele acaba fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Mas ele acha que ele está vivendo a vida dele, quando ele na verdade é uma marionete na mão do diabo. Por fim, o homem quer viver, e quer viver muito. Entretanto, a morte é o maior e o pior algoz, o pior inimigo do homem é a morte. Não só a morte que põe fim à vida agora, mas a morte também que fala da morte eterna, daqueles que morrem sem Cristo e vão ter que viver para sempre longe de Jesus. Como me perguntaram esses dias, o céu é só para os crentes? Pergunta boa. Mas para que as pessoas que não se importam com Deus, que não amam Jesus, que não se interessam em cumprir a vontade de Deus, se preocupam com o céu? Na verdade eles não querem saber do céu, na verdade eles têm um medo de que o inferno seja real, e eles querem uma escapatória, eles querem um resgate, que só Jesus pode dar. Então, o que o homem pode fazer para se livrar dessa vida cheia de prisões? O que o homem pode fazer? Respondo, nada. Não há nada que nenhum homem ou mulher possa fazer para se livrar do mundo, do pecado, da maldade do seu próprio coração, ou também das artimanhas ciladas e ações malévolas do próprio diabo. Não há nada, porque não há poder no ser humano. Não há nada que você possa fazer. Alguns acham que a sua própria obediência é suficiente para vencer o pecado. É outra ilusão. Porque se alguém quer viver diante de Deus pela sua obediência, lembre-se você que a obediência que Deus requer de alguém que quer chegar diante dele, para ter no mínimo acesso a ele, e no final ir morar com ele, tem que ter uma obediência 100% perfeita, e não é só no que faz, mas é uma perfeição, não de fazer o ato, não de falar o que é certo, mas de ter a motivação correta, fazer tudo na hora certa. Quem consegue isso? Ninguém, porque o pecado atingiu a todos, todos estamos corrompidos. Então, não vai ser a inteligência humana, nem o conhecimento da psicologia, muito menos a falsa crença que após a morte as pessoas vão ter uma outra vida com outra chance de acertar, porque não haverá, porque Hebreus diz que a todo homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O que é o juízo? O julgamento de Deus, trono branco de Apocalipse. Não será também o famoso slogan humanista, que diz assim: faça o bem e Deus te salvará. Muitas pessoas creem nisso. Penso eu que essa pode ser a principal religião do mundo. Faça o bem e vai ter um pedaço no céu para você. Olha o padrão das pessoas, olha como elas rebaixam a santidade de Deus. A bondade do homem é como uma folha morta, suja, que o vento leva para onde quer. Como essa folha pode chegar diante de um trono santo, da majestade de um Deus que é perfeito? Portanto, nenhuma dessas coisas tem poder para livrar nenhum homem das prisões da alma. E o pior de todos os futuros do homem sem Deus, depois de todos esses inimigos, no final ainda, não tem como escapar da justa condenação de Deus, quando Ele vier julgar os pecados dos homens. E então,
O que faremos? O que faremos nessa situação que todos nós, seres humanos, nos encontramos presos, reféns do pecado? Somos frágeis criaturas diante de seres angelicais poderosos e muito malvados. O que você pode fazer para aumentar 1 segundo da sua vida diante da morte? Nada. Nós não podemos fazer nada. Então o que faremos? A única resposta não é da terra. A resposta veio do céu. A resposta veio de Deus. Jesus Cristo é o enviado de Deus para ser o libertador de todos esses nossos inimigos. O mundo, o pecado, o diabo e a morte. Foi na cruz, exatamente ali, naquela horrível cruz, que o enviado do céu venceu todos os nossos inimigos. E somente, ouça bem, ó pecador, somente a fé naquilo que Jesus fez na cruz pode libertar verdadeiramente você. E essa é toda a verdade que Deus tem para revelar a nós nessa noite. O homem é um prisioneiro do seu próprio coração. O homem é viciado nas suas maldades. O homem, ele é enganado por Satanás. Mas a boa notícia é o Evangelho. O Evangelho é a resposta de Deus. Deus veio a nós como um homem. Quando as pessoas olhavam para Jesus, eles reconheciam Ele como uma pessoa. Se você prestou atenção, alguns escritores bíblicos do Novo Testamento falam: nós apalpamos Ele, nós ouvimos Ele, nós andamos com Ele. Jesus veio para que nós então recebamos perdão, para que nós recebamos um novo relacionamento com Deus, para que nós possamos viver a plenitude da nossa humanidade e, no fim, nós entrarmos no nosso gozo definitivo da vida eterna. Olha para o texto. Vamos dividir esse texto aqui, essa última frase. Olha para o texto. Dar sua vida em resgate por muitos. Vamos dividir em três partes. Primeira parte mais importante. Olha para o texto. Jesus veio dar sua vida em resgate por muitos. Então a primeira pergunta: o que Jesus veio fazer? Qual é a missão de Jesus? Olhando para essas poucas palavras dessa frase final desse verso 45. O centro aqui, a palavra principal é resgate. Então é o primeiro ponto. Jesus veio para resgatar. Você pode trocar essa palavra pela palavra livrar, ou ainda chamar de libertar. O segundo ponto importante quando olhamos aqui, ele fala: mas como é que ele fez essa libertação? Como é que ele resgatou? Como é que ele fez? Ele entregou a vida dele, que é o começo da frase. Ele fala: dar a sua vida. Como é que ele fez o resgate? Ele deu a sua vida. Percebam, ele deu. Ele entregou. Mas o terceiro ponto é: se o que ele veio fazer o resgate, se a maneira de fazer o resgate foi entregando a si mesmo como um sacrifício a Deus, e Deus só aceita sacrifício perfeito, mas por quem ele fez isso? O final diz: por muitos. Não por todos, mas por muitos. Aqui estão os 3 pontos dessa frase final desse verso importante, que diz os estudiosos que pode ser considerado um dos versos mais importantes desse evangelho, que é um evangelho curto,
Provavelmente o primeiro evangelho a ter sido escrito, dos quais tanto Mateus como Lucas beberam para escrever os seus evangelhos, que são maiores, mais complexos, mais detalhados. Mas pensemos um pouco nisso então, nesses 3 pontos. Resgate. Jesus veio ao mundo para resgatar um povo para Deus, para libertar pecadores do pecado, do mundo, do diabo e do poder da morte. A questão aqui é, olhe de novo a palavra resgate. Essa palavra resgate aqui, o significado dela é soltar. Todo ser humano sem Jesus, ele está preso por causa dos seus pecados, ele está preso. Então, essa palavra resgate lembra soltar, libertar os pecadores das algemas do pecado. O pecado prende as pessoas, e aqueles que sempre são vencidos pelo pecado, se tornam então servos do pecado, e não servos de Deus. Segundo ponto, ele veio para dar a sua vida. Quando você olha, ele veio dar. Você tem que pensar aqui num ato de extrema bondade, de um amor de Deus. Não é algo que ele está fazendo obrigado. Ele não está aqui querendo impressionar ninguém, mas ele está simplesmente respondendo ao chamado do Pai, que elegeu um povo para ser só dele, propriedade exclusiva, só de Deus, para ser o adorador dele na terra. E então, quando você lê essa palavra dar, você tem que pensar, a morte de Jesus foi o maior ato de graça pela vida de qualquer ser humano. Por mais que esses seres humanos possam morrer rejeitando Jesus, não crendo naquilo que ele fez na cruz, eu não posso esquecer isso, não vai anular o ato cheio de misericórdia, cheio de amor do Cristo de Deus. Ele foi gracioso, ele morreu, ele deu a vida dele de maneira voluntária. E diga a vocês, por que ele teve que fazer isso? Porque o preço da libertação nossa, da igreja, o preço do perdão, o preço da liberdade é a vida de Jesus. Quando você vê a expressão, o sangue de Jesus, é uma expressão forte, que quer dizer muito quando você olha para os sacrifícios levíticos do Antigo Testamento, mas aquela palavra sangue quer dizer a própria vida de Jesus. Ele entregou a vida dele por você. Ele entregou a vida dele pela igreja. Esse é o preço para que alguém seja livre da condenação do inferno e para que alguém possa ir para o céu. Jesus morreu. Deixa eu dizer algo para você. A base da nossa salvação não é a tua fé. Se Jesus não morre, você poderia ter uma fé de mudar o continente para colocar em outro lugar, mais que montanha. Você poderia mover a lua de lugar. Mas se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse pagado o preço, não haveria perdão para ninguém. E as portas do céu estariam fechadas para todo ser humano, porque todos pecaram. Todos são descendentes de Adão. Por último, diz que ele fez isso por muitos. E aí essa palavra por, ela passa despercebido. Quando você olha por, o que você vê? Nós não vemos nada. Ah, foi resgatado, ele é o resgate. Por quem? Né? Por quem? Por muitos, mas não. Essa palavra por, na verdade, no grego, quer dizer o seguinte, ele deu a vida dele em resgate. Na verdade, o por é no lugar de. Aqui existe aquilo que nós chamamos de vicário, substituição. Jesus morreu
no seu lugar. Por isso que diz que o resgate por muitos, no lugar de. É isso que quer dizer, o sacrifício foi vicário, ele morreu no nosso lugar. Isso quer dizer que toda a ira de Deus, que veio sobre o Filho dele, na cruz, aquela ira era para você. Aquela ira era para mim. Aquela ira era para os nossos filhos. Aquela ira era para os nossos pais. Aquela ira era para os nossos vizinhos. Aquela ira era para aquela pessoa que você olha e fala: essa pessoa não tem pecado. Essa ira era para essa pessoa, que às vezes você classifica como se fosse uma pessoa boa. Quando o próprio Jesus fala que bom é Deus. E então, nós podemos, depois de entender e analisar de maneira rápida essas três partes do final do verso 45, eu quero falar de três palavras. Como eu disse, é um sermão mais doutrinário, eu estou querendo enriquecer vocês a entender. Sabe quando você ganha um carro, e você olha ele por fora, mas você não conhece o motor, e aí você só olha por fora, só conhece o ano, sabe como liga, mas se você não sabe que ele tem um super sistema, que aquele carro que entra lá dentro, e mesmo tiver um acidente, não morre, e você não conhece a potência daquele motor, e você não conhece como que aquele volante ele vai se adaptar a qualquer movimento errado que você tiver, o volante vai voltar. É tipo isso, ganhar esse carro que não existe, que o homem não pode construir, mas um carro no imaginário feito por Deus, para você então entender como que aquilo que você recebeu de Cristo é muito mais glorioso, é muito mais bonito, é muito mais belo daquilo que você tem visto até agora. Três palavras. Quando Jesus morre na cruz, ele faz algo chamado propiciação, que é uma palavra que a gente não usa. Em segundo lugar, ele também faz um ato ali importante chamado reconciliação. Essa palavra você conhece. Quando você está brigado com alguém, alguém venha para fazer uma reconciliação entre você e outra pessoa, ou você mesmo pode buscar reconciliação. E a terceira palavra importante é redenção, que é o coração disso aqui. Redenção no sentido de ser liberto, mediante um pagamento. Então, vamos olhar aqui, a palavra primeiro, propiciação. Quando você olhava para a arca da aliança no Antigo Testamento, a tampa dela tinha esse nome, propiciatório. Então, quando Cristo morre pelos seus, quando Cristo morre pela igreja, aqui uma coisa importante para entender, propiciação. A palavra propiciação, você deve pensar nela no sentido de satisfação. Propiciar quer dizer satisfazer. Nenhum ser humano consegue viver no padrão de Deus, e por causa dos nossos pecados, então, a ira de Deus tem que vir sobre a culpa dos nossos pecados. Deus não pode pecar nenhum pecado meu e seu, e de repente, ele virar o rosto e falar: não, esse pecado vai passar. Não pode passar nada, porque ele é um juiz perfeito. Então, quando eu falo de propiciação, estou querendo dizer o seguinte para você: por causa da culpa dos nossos pecados, a santidade de Deus foi ofendida. E toda vez que a santidade de Deus é ofendida, a justiça de Deus se levanta brava. E aí a ira vem de maneira violenta contra quem tem culpa contra Deus. Essa é a verdade. Então, quando Cristo morre na cruz, a ira do próprio Pai dele é despejada, é descarregada, toda sobre ele. E agora, como ele sofreu o castigo da nossa culpa, porque ele é o Cordeiro de Deus, sem mácula, ele não tem pecado,
Agora então, Deus está quites, a justiça de Deus está paga. Olha o que eu estou dizendo para você nessa noite. Nenhuma das coisas erradas que você fez, por menor que seja, por mais que você pediu perdão e Deus te perdoou, isso não é o suficiente para apaziguar a ira de Deus. Jesus satisfez a justiça de Deus. É sério isso. Então, em primeiro lugar, não é o seu pedido de perdão, não é a sua confissão que resolve o seu problema com Deus por causa do seu pecado, mas foi a morte de Cristo. Ele satisfez a justiça de Deus. Mas passemos ao segundo termo, reconciliação. A questão é, todo ser humano está brigado com Deus. Todo ser humano está no natural, sem Cristo. Ele está sempre em oposição. Na verdade, o termo que a Escritura usa é que quem não crê em Cristo é inimigo de Deus, está em inimizade com Ele. E aí a questão é, como é que vai resolver esse conflito com Deus? Como é que um pecador que não tem acesso a Deus vai procurar esse Deus santo e falar, olha, eu quero me reconciliar com o Senhor Deus? Para pensar nisso. Deixa eu contar uma história para vocês para ajudar a entender. Duas pessoas brigam. Tem 3 hipóteses. Duas pessoas brigaram. A pessoa que ofendeu, ela procura a parte ofendida e ela pede desculpas. Mas por outro lado, pode ser que os dois tenham culpa. Os dois são culpados. E pode acontecer de um amigo entrar na situação e falar, olha, eu vou aqui conversar porque vocês dois erraram. E aí eles podem fazer a reconciliação. Agora o terceiro caso é o caso que volta para Deus. Na nossa relação com Deus, quem é o ofendido? Deus. E a pergunta é, foi você o ofensor, o transgressor, o pecador que procurou o santo Deus? Não. Não. Nós fizemos tudo errado. E não fomos nós que procuramos a Deus. Você percebe que não tem como o homem se salvar a si mesmo? Ele não tem como ter iniciativa. Então, lembre-se, quando você pensar em reconciliação, você fez tudo o que você fez de errado na sua vida, e Deus ainda teve paciência, te poupou. E quando você creu em Jesus, o Filho dele que suportou toda a ira do Pai na cruz, Ele aceita você. Ele reconcilia. E agora, quem era inimigo, chama Deus de Pai. Você passa de inimigo de Deus para filho de Deus, por causa de quem? De Cristo. Não é a sua fé, não é nem a sua confissão de pecado, mas é tudo Ele é a base de tudo. A Ele toda a glória, a Ele todo louvor. Não é você. Você não procurou Deus para pedir desculpas, e não tinha como você chegar diante de um Deus santo. Você não tinha acesso. Mas quando Ele morre, diz a Escritura que a cortina do templo, no Antigo Testamento, ela se abre de cima a baixo, de cima a baixo. Presta atenção aqui, de cima a baixo. Por quê? Porque a reconciliação vem do céu para a terra, não é da terra para o céu. Então nós somos reconciliados. E agora nós temos paz. E aí nós cumprimentamos uns aos outros, a paz. E a Bíblia diz que é o Deus da paz. A paz que excede todo entendimento. Isso é reconciliação. O homem estava totalmente alienado, longe, jogado nas trevas, no esgoto moral da vida. E Deus amou e veio até ele. E trouxe ele para si.
você não merece a salvação. Ninguém merece o perdão. Mas Deus, no amor eterno, Ele decidiu salvar pecadores. Aonde você pode então se gloriar diante de Deus? Em lugar nenhum. Mas agora, eu não vivo mais com medo de Deus. Eu vou até Deus, eu tenho acesso ao trono da graça. E quando eu peco, e eu peco, quando você peca, você não corre mais de Deus. Não se você já entendeu o Evangelho, mas você corre para a cruz. Porque lá flui perdão. Porque lá tem misericórdia para você. Porque lá não tem uma espada esperando para acabar com a sua vida. Mas lá tem um perdão que Cristo conquistou por você. Terceira palavra. Uma aplicação. Se Jesus nos reconciliou, você, cristão, crê em Cristo? Sim, sou eu, pastor. Como é então que você não consegue perdoar quando alguém faz mal para você? A pessoa te procura para pedir perdão, você nem ouve. Quem é você, ó pecador? Porque um Deus todo santo procurou você para te perdoar. E você agora nem escuta, nem dá oportunidade, das razões para você perdoar um pecador como você. Isso é muita arrogância. Isso é alguém que parece que não experimentou o perdão de Deus, porque não consegue perdoar. Não estou dizendo com isso que tem situações dramáticas, que Deus tem um controle até delas, que às vezes a gente não leva um tempo para perdoar. Mas falar que eu não perdoo, só Deus pode falar isso. E essa é a palavra dele, com todos aqueles que vão morrer sem Cristo. Porque o inferno, infelizmente falando, é Deus falando, os seus pecados não foram perdoados. Por isso que você vai para lá. Porque você rejeitou a oferta que eu fiz. E a redenção. Eu me lembro quando eu entendi essa palavra, um livro lá que eu tenho, um livro um pouco antigo lá, um livro grosso. E eu li o significado e ele falou assim: redenção, livramento, mediante pagamento. Que ele entrou dentro de mim, Jesus. Ele me livrou da condenação de Deus, ele me libertou daquela vida que eu tinha. Ser redimido Jesus te libertou daquela vida terrível que você tinha. Cada um sabe a vida que tinha. Jesus te libertou, por isso que Ele é o nosso Redentor. Redentor daquele que liberta, Redentor aquele que livra você não apenas do poder do pecado, mas Ele te traz para você viver uma vida nova. E Ele dá poder para ter essa vida nova. Mas como? Porque Ele te dá o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ajuda você a viver em santidade. Não é você, mas é quem Ele pôs em você. Por isso que a Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas o que há dentro de nós é precioso. É o Espírito de Cristo, que morreu por nós na cruz. Mas tem uma coisa ainda mais bonita, quando a gente pensa em redenção. Vocês lembram de Boaz? Boaz era um fazendeiro, um homem rico, e veio lá, Ruth, pobre, vindo lá, viúva, e aí, Noemi fala, olha, vai lá, ele é o resgatador. Ali é um símbolo de Jesus resgatando a igreja. Boaz é um tipo de Cristo, e Ruth é a igreja. Nós estávamos perdidos, nós estávamos em luto, mas então, as pessoas chegam para Boaz e falam, Boaz, você é o resgatador, você pode resgatar. E o que Boaz faz? Então Boaz resgata ela. Na verdade, então, essa figura de redenção, Cristo ser o Redentor, quer dizer o seguinte: Jesus veio livrar
Ele veio resgatar, libertar, ele veio recuperar. Olha que palavra bela, recuperar, porque quando fala recuperar, você pensa que então existia uma relação antiga com Deus. E essa relação, ela vem da eternidade na eleição. E então, a redenção é Deus recuperando algo para Ele, e aí Ele recupera por meio do Filho que pagou o preço. Qual foi o preço? Não foi dólar, não foi ouro, não foi prata, mas foi a própria vida de Jesus. E redenção também é uma coisa que eu penso em, que você deve pensar aí, agora eu sou livre. Livre para quê, pastor? Livre para adorar Deus, porque antes eu não adorava. Livre para obedecer a Deus. Agora eu posso obedecer, mas como é que eu consigo obedecer? Por causa do Espírito, não é por causa de mim. É o Espírito que me leva a obedecer. E aí quanto mais eu busco o Espírito, mais eu busco os meios de graça, mais eu obedeço. Todo pai deveria falar para os seus filhos, para essas crianças que estão aqui: filho, isso é errado, isso não agrada a Deus. Mas o que eu faço depois? Filho, você tem que fazer tudo certinho, e aí o Papai do Céu vai te agradar. Isso é legalismo. Isso é criar crianças no legalismo. Não. Eu tenho que virar para essas lindas crianças que nós amamos e falar, olha, isso é errado, Deus não se agrada disso, mas busca Jesus. Jesus tem poder para ajudar você a obedecer. É o único caminho que eu posso falar. Isso é graça, o resto é legalismo. O resto é legalismo. O resto é eu tentando fazer as crianças obedecer um monte de regras que nós escutamos todo domingo pela pregação do Evangelho, que o Evangelho não é um conjuntinho de regras, que se eu fizer tudo certinho, Deus me aceita e eu vou para o céu. Não! O Evangelho é: Jesus morreu por pecadores e ressuscitou no domingo, como hoje, para que nós pudéssemos ser salvos por Deus. Uma ilustração: se Jesus veio buscar o que estava perdido, o que eu e você temos feito pelos irmãos que estão afastados da igreja? O que eu e você temos feito pelos irmãos que foram comprados também pelo mesmo sangue, mas podem estar com problema, estão mal, estão sendo vencidos pelo pecado, mas e nós não vamos agir como resgatadores também, auxiliares de Cristo, para falar para ele: meu irmão, o que está acontecendo? Eu vou passar na sua casa, eu vou te ajudar. O pastor não foi chamado para fazer tudo sozinho, e ele não aguenta, ele morre e não consegue fazer. Mas a aplicação para você e para mim é: vamos atrás dos nossos irmãos, eles estão lá, longe, mas vamos trazer eles de volta, com amor, com misericórdia. Mas se redenção quer dizer então que Deus nos livra, mas livra do quê? Livra de quem? Dos inimigos. E aí agora, Bíblias abertas, abre a sua Bíblia comigo em Gálatas 1:4. Primeira coisa que Jesus nos livrou: do mundo. Antes de Cristo, você vivia para o mundo, você usufruía das coisas do mundo. Agora não. Está aqui o verso, Gálatas 1:4, diz assim a palavra de Deus, me acompanha. Falando de Jesus, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Olha aí, Cristo se entregou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos desarraigar deste mundo perverso. Antes de Cristo, nós estávamos com a nossa vida totalmente ligada, enraizada no mundo. E quem domina o mundo? O mundo jaz no maligno. Então Jesus vem e rompe o nosso laço com o mundo, e arranca essas raízes. Por mais que alguns de nós tenham raízes, parece que mais fortes e profundas com o mundo, e não quer ser desarraigado do mundo. Mas essa é a missão de Jesus: nos tirar o amor pelo mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Segundo,
Apocalipse 1:5, vai lá comigo. Deus nos livra do pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Apocalipse 1:5, parte B. Olha que declaração de amor pela igreja. Apocalipse 1, verso 5, parte B. Diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue, ou seja, seu sangue, pela sua vida, nos libertou dos nossos pecados. Jesus nos libertou porque Ele nos ama. Está a declaração de amor de Cristo. E uma outra coisa também, Jesus não apenas trouxe perdão para os nossos pecados, Ele também trouxe poder espiritual, por meio da palavra, por meio do Espírito, porque agora o pecado não vai me vencer. Acompanhe comigo Romanos 6,14, porque o pecado não terá poder sobre vós. Amém. Nós podemos pecar sim, nós fracassamos, mas Deus tinha uma saída sim. Deus tinha como vencer aquilo na nossa vida, mas nós fraquejamos, nós falhamos, Deus não. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um poder em Cristo para que nós vençamos aqueles pecados que estão nos derrotando hoje e que lá atrás era habitual das nossas vidas. Isso é o Evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que crê. O que mais que Deus nos liberta? Ele nos liberta do diabo. Colossenses 2,15, abre lá. Colossenses 2,15. Diz assim o versículo, Colossenses 2,15. E despojando, o que é despojar? Jesus removeu o poder do diabo. A expressão aqui na língua original seria o seguinte: Jesus como se ele tivesse tirado a roupa do inimigo nosso e deixou ele nu, ou seja, Jesus envergonhou o nosso inimigo. Quem que é o nosso inimigo? O diabo. Essa é a expressão, olha como é forte esse verso. E despojando os principados e potestades, aqui estão os demônios, Satanás, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A questão é, aonde que Jesus removeu o poder de Satanás? Onde que ele expôs publicamente Satanás? Na cruz. Foi na cruz que Satanás foi vencido. E aonde então nós vamos vencer Satanás? Na cruz. Você provavelmente não vai vencer Satanás buscando experiências místicas com Cristo, por mais que elas possam vir, mas você vai vencer as artimanhas de Satanás indo na cruz, porque dali flui poder, dali flui graça. E o último inimigo, a morte. E aí então tem o capítulo mais importante sobre ressurreição na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 57, olha como que Paulo fala sobre a morte. Diz assim, 1 Coríntios 15, 55, vai lá, abre lá para a gente ler. Diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, onde está o teu poder, morte? Aí vem o verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba, por que esse verso está falando isso aqui? Porque esse capítulo 15 fala de ressurreição. Hoje é o dia da ressurreição de Cristo. Isso quer dizer o quê? A morte morreu na morte de Cristo,
E uma maneira de você provar isso é que Jesus ressuscitou dos mortos no domingo, exatamente hoje, lá atrás, muitos anos atrás. A morte então já não tem poder, até porque quando um filho de Deus morre, ele fecha os olhos aqui, mas a alma dele vai direto para a presença de Jesus Cristo, o Redentor, aquele que reconcilia, aquele que fez a propiciação. E agora eu encerro fazendo aqui a seguinte questão: como é que isso vai chegar aos perdidos? Como é que isso vai chegar aos pecadores, igreja? Eu respondo falando o que Paulo escreveu aos Coríntios. Certamente a palavra da cruz é loucura, falar da cruz é loucura para os que perdem, mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. De onde flui a salvação, irmãos? Da pregação da cruz, de Cristo, de tudo o que Ele fez. E aqui eu digo, eu lembro aqueles que estão aqui, que creem em Cristo, e já fizeram a boa confissão, que Jesus morreu pela igreja, com um texto que a gente usa muito para marido, mas é um texto que fala de Jesus. Efésios 5:25 diz assim: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por quem Cristo morreu? Pela igreja, por nós. E ainda, João 10:11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O nosso pastor morreu por nós. Queridos, por causa da morte de Jesus, os nossos pecados são perdoados. Por causa da morte de Jesus, eu tenho liberdade agora para obedecer a Deus, para agradar a Deus, para falar com Deus, para servir a Deus, para realizar boas obras. E agora, eu não estou mais num relacionamento onde eu sou inimigo, mas agora eu me chego a Ele como filho. E como diz Paulo aos Gálatas, eu falo, Abba, Pai. Eu chamo Deus de Papai, como crianças pequenas falam para o seu pai, com toda a confiança, com toda a intimidade. E uma última palavra, apelando a você que ainda não se entregou totalmente a Cristo. Crianças, olhem para mim também, essa palavra é para vocês, olhem aqui. E todos os outros que ainda não se entregaram totalmente e de modo incondicional a Jesus. Eu quero ler o último verso. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Batismo não salva ninguém. É uma ordenança, um sacramento ordenado por Cristo, mas a questão aqui é fé. Eu preciso crer que quando Cristo morreu naquela cruz, na sexta-feira anteontem, Ele morreu pelos meus pecados. Eu preciso me apossar disso com toda a fé, lembrando que não é a minha fé que salva, mas é a morte de Jesus. Ele é a base, Ele é o fundamento, e que nós possamos então celebrar não apenas a nossa salvação em Cristo Jesus, mas também que nós temos a mensagem mais importante que as pessoas precisam ouvir, e essa mensagem é mais importante que os seus problemas: Jesus morreu por pecadores. Creia nele e os seus pecados serão perdoados e você herda a vida eterna. Amém.